E na Fake Live de hoje você vai aprender tudo sobre o efeito composto, postura mental essencial para você levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta Fake Live. Domine sua semana. Então, se você está aqui, se você está vendo esse vídeo, você é dominante e seja muito bem-vindo. E olha só, se você chegou agora, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Henrique e o meu trabalho aqui é ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. E todo domingo, eu tô aqui na maioria das vezes ao vivo para transmitir conteúdo para você. Então todo domingo 17 horas, domine sua semana. Tô aqui transmitindo conteúdo para você para ajudar você com isso. Mas existem algumas situações que eu não posso estar aqui e aí eu deixo um conteúdo gravado aqui para você porque o meu compromisso é colocar aqui o melhor conteúdo que eu puder. Beleza? Tamo junto? E olha só, o tema da Fake Live de hoje é foda. Por quê? Porque esse aqui é um conhecimento. Primeira coisa, não importa em que parte da sua jornada você esteja. Não importa se você não começou, se você está só pensando, não importa se você já iniciou, se está no começo, meio ou fim, não importa. O tema da live de hoje vai te ajudar, tá bom? Desse vídeo vai te ajudar, que é o efeito composto, tá bom? E esse é um tema que do momento em que você entender ele, você vai perceber que ele se aplica em todas as áreas da sua vida. Absolutamente todas as áreas da sua vida. Tanto em área pessoal de desenvolvimento, quanto em área de saúde, quanto em área de relacionamento. Tá bom? E você pode usar, do momento em que você entender isso, tá? Eu levei um tempo para entender. Eu levei. Paciência. Eu levei um tempo para entender, mas do momento em que eu entendi, me trouxe muito mais paz, me ajudou na minha vida pessoal e profissional. E olha só, eu só estou fazendo este conteúdo aqui por causa desse conceito do efeito composto. E o que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje? O que eu vou compartilhar com você? Primeira coisa, o que é o efeito composto? Tá bom? Segunda coisa, por que entender o efeito composto é importante para você? Terceiro ponto, os benefícios de você entender e aplicar, adotar essa filosofia na sua vida, tá? Eu vou, no ponto 4, eu vou passar por eventuais objeções que você tenha, tá bom? Jeito 5, a parte 5, eu vou falar do jeito errado de você fazer as coisas e no jeito certo. Eu vou te explicar exatamente um passo a passo simples e aplicável de você aplicar o efeito composto na sua vida, tá bom? E em alguns momentos eu vou compartilhar minha tela com você para fins didáticos, tá? Então deixa eu ver se está tudo certinho. Eu acredito que esteja tudo certinho. Então vamos lá, vamos para frente que tem muito conteúdo hoje. E qual que é a ideia? O que é, né, um efeito composto? O efeito composto é o seguinte, ele é um princípio, tá? Que fala que pequenas ações consistentes, repetidas, quando você faz pequenas ações de forma consistente por um determinado período de tempo, você tem um efeito gigantesco. É mais ou menos assim. Imagina, uma analogia muito boa é você pensar numa bola de neve. Ela começa pequenininha, ela vai rolando. Pensa no efeito dominó também. Um efeito dominó é muito bom. Você empurra um, né? E aí você coloca um monte de dominó enfileirado, você empurra o primeiro e o resto vai. Só que com o efeito composto é um efeito dominó um pouco diferente, porque imagina que cada pecinha que fosse caindo do dominó, ela fosse ficando maior. Então uma peça empurra outra maior, que empurra outra maior, que empurra outra maior. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona o efeito composto. E por que você precisa entender isso? Por que isso é importante? Um minutinho. Por que você entender isso é importante? Porque hoje nós vivemos na era das redes sociais. E nas redes sociais, o que acontece? Tem muita gente vendendo estilo de vida. Então o camarada, ele posta as viagens, ele posta isso, ele posta aquilo. E quando você vê, principalmente quando nós somos mais jovens,
a gente se importa, não é que a gente se importa, a gente se encanta com aquilo que brilha. E às vezes leva um tempo para você entender que você precisa começar e que no início, seja do que for, tá? No início de qualquer jornada, de qualquer caminhada, de qualquer projeto, os resultados não são visíveis. Os resultados não são visíveis a olho nu, tá bom? E se você se preocupar com um resultado imediato, por exemplo, um exemplo muito simples, eu estou gravando essa live para você, estou gravando esse conteúdo, vou colocar na plataforma e eu não sei quantas visualizações ele vai ter. Mas qual que é o ponto interessante? O tema deste conteúdo é um tema atemporal. O que significa isso? Que se você assistir neste momento que eu estou gravando, se você vê hoje, ou se você assistir daqui a 10 anos, você pode se beneficiar desse conteúdo. Então, este conteúdo aqui, ele tem um potencial de se tornar uma bola de neve. E assim, é um conteúdo que é um princípio, vamos colocar assim, um princípio universal, que ele pode ser aplicado para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Vou dar um exemplo para você. Esse é um canal para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Muito bem. No momento da gravação deste vídeo, estamos em dezembro de 2024. Durante o ano de 2023, eu tive basicamente 3 grandes projetos pessoais e um deles foi o emagrecimento. Ao longo do ano de 2023, eu eliminei 23 quilos. Muito bem. Só que tem um detalhe. Nós tendemos a pensar de forma linear, ou seja, 1 mais 1 é 2. Muito bem. Só que, para algumas coisas, o resultado não é linear, o resultado é exponencial. Então, voltando para o meu exemplo de emagrecimento. O primeiro grupo de 7 quilos que eu eliminei me levaram 5 meses para eliminar. Muito bem. O segundo grupo de 7 quilos me levou 1 mês e meio para ser eliminado. Então, de 5 meses para 1 mês e meio, a velocidade foi exponencial. Certo, certo. Só que eu não conseguiria começar pelo segundo grupo. Eu não conseguiria ter começado pela velocidade de 1 mês e meio. Entendeu? E eu já tinha entendido, neste momento, quando eu comecei esse projeto pessoal, eu já tinha entendido que ia levar um tempo. Ia levar um tempo, tá bom? E assim, eu coloquei toda a minha atenção no processo, né, nas coisas que eu tinha que fazer, e eu tirei a atenção de um resultado imediato. Por quê? Porque se você fica com a atenção no resultado imediato, você não faz. Certo? E olha só, não sei se você já viu algum vídeo meu, mas caso você não tenha visto, eu vou comentar com você. Como que eu produzo conteúdo? Eu gosto de ler. Então, os meus conteúdos, eles são a combinação da minha vivência com as minhas leituras. E no caso em tela, neste tema em tela, eu li alguns livros, mas de cabeça, eu me lembro de 2 que falam sobre isso aqui, e eu vou compartilhar com você, tá? Então agora vamos aqui na minha tela. Eu vou compartilhar com você da onde eu tirei inspiração para esse conteúdo. Então os livros eu recomendo que, caso você tenha interesse, que falam disso, são: primeiro livro, Hábitos Atômicos, de um autor chamado James Clear. Ele fala disso logo no início do livro, salvo engano no capítulo 1. Ele não usa este nome, tá? No livro Hábitos Atômicos ele comenta sobre a teoria do 1%, que você vai melhorando 1% ao dia e tal, e aí você tem um efeito exponencial. É um efeito composto, tá bom? Eu poderia chamar também de efeito exponencial. Muito bem. O segundo livro, tá? Que fala sobre isso, eu vou botar livro A, James Clear. Livro B é um chamado Efeito Composto, de um autor chamado Darren Hardy. Esse tem um nome próprio, né, específico, Efeito Composto, de um autor chamado Darren Hardy. Ambos existem em português, em língua portuguesa, tá? Caso você queira, e eu acho que vale a pena. Eu recomendo. Essa aqui é uma leitura que eu recomendo para você, tá bom? Caso você tenha interesse. Muito bem. Então, o que eu já expliquei para você?
O efeito composto é aquela ideia de que aquele princípio de que pequenas ações repetidas de forma consistente tendem a gerar resultados extraordinários. Então, como eu falei para você, eu executando a minha dieta, o meu plano de exercício bonitinho, redondinho e tal, eu consegui, depois que eu passei pelo grupo de 7 quilos, eu consegui um resultado excepcional. Muito bem. Uma coisa que você precisa entender é o efeito composto, ele não é uma fórmula mágica, tá bom? O que ele é? Ele é um princípio. E ele, no momento em que você entende este princípio, isso vai te dar mais paciência na vida, vai te dar mais disciplina e vai aumentar a tua persistência. Por quê? Porque você sabe que para determinadas coisas leva um tempo. Olha só, junto com o meu processo de emagrecimento, eu implementei hábitos de leitura no ano de 2023. E eu saí de 4 livros lidos para 60 livros lidos no ano. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Mas para mim, né, falando pessoalmente, para mim, Carlos Henrique, foi maravilhoso. Certo, certo. E o que acontece que é interessante? Muitas vezes eu estou gravando conteúdo como eu estou fazendo agora e trechos dos livros que eu li vêm na minha cabeça. Então eu começo a lembrar de exemplo, lembrar disso, lembrar daquilo, de coisas que eu li, de coisas que num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, ele não é assim, você lê um livro, muito bem. Aí você fala, Carlos, minha vida não tá, eu li o livro e minha vida não mudou. E eu digo para você, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vai ler e tal, e o livro, quando você lê, ele começa a abrir a tua cabeça para pontos de vistas e ideias diferentes. Esse é o benefício. O que é interessante também é que se você, eu gosto de conversar. Então já aconteceu de eu estou conversando e eu tenho assunto para falar com as pessoas. Por quê? Porque eu leio. Eu não tenho só opiniões. Ah, eu acho que é bom, eu acho que é ruim. Não. Eu tenho opiniões fundamentadas sobre alguns assuntos que eu gosto de ler. Tá bom? Ponto. Por que você entender o efeito composto é importante? É importante por vários pontos, mas tem um ponto que é especialmente importante, que é o seguinte. Olha só. No momento em que você entende o efeito composto, você se liberta daquela mentalidade de resultado instantâneo. Então, por exemplo, eu comecei esse canal aqui, né, no YouTube, tem 6 meses, basicamente. Eu comecei e aí, de repente, eu entro no canal e vejo, meu Deus, eu não tenho 1 milhão de inscritos ainda. Tá tudo perdido. Não, eu sei que leva um tempo. Eu sei que leva um tempo para o conteúdo pegar atração. E mesmo que eu coloque dinheiro com tráfego pago, por exemplo, vai levar um tempo. E tá tudo bem. E assim, esses assuntos que eu comento são a paixão da minha vida. Eu adoro falar disso. Eu tenho conteúdo para passar para você, um vídeo desse por dia. Eu adoro falar disso. Então eu vou continuar fazendo, porque este conteúdo, se você vê, se o teu filho vê, se o teu neto vê, vai servir para eles. Porque isso aqui é princípio, isso aqui não muda. Tá bom? Um outro ponto que é extremamente importante. O nosso cérebro, imagina que, vou fazer uma analogia bem grosseira, mas você vai entender. Imagina que o teu cérebro é uma máquina, um computador com 2 sistemas, tá bom? O sistema emocional e o sistema racional. Qual é a diferença entre os dois? Sistema emocional, ele nasceu com você. Você já nasce com isso. Certo, certo. Ele é muito forte, as tuas emoções são o motor. Só que o sistema emocional, ele tem uma, não é que é uma fraqueza, é uma característica. Ele gosta de gratificação instantânea. Ponto. Você tem a parte racional. Então essa primeira parte foi emocional. A parte 2, parte racional, que é o córtex pré-frontal. Ele se desenvolve com o tempo. Então o teu córtex pré-frontal, ele vai estar plenamente desenvolvido você com 25 anos. Então, do momento em que você entende o efeito composto, o que acontece? Tem coisas que você vai querer a gratificação instantânea. Você vai querer. Por quê? Porque está na sua biologia. E olha só, não é sempre, mas boa parte das vezes que você se sabota,
você se sabota porque você quer gratificação instantânea. É isso. Então, do momento em que você entende o efeito composto, você sabe, o meu corpo, o meu cérebro, ele quer gratificação instantânea, mas eu preciso refrear isso um pouco, porque senão eu não vou sair do lugar. Beleza? Faz sentido? Então, olha só, para ficar claro, efeito composto, que é diferente de gratificação instantânea. Qual a ideia do efeito composto? A ideia do efeito composto é basicamente pensamento de longo prazo, ao ponto que a mentalidade de gratificação instantânea ou gratificação instantânea são recompensas de curto prazo. Isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui é um projeto de longo prazo. Isso aqui não é uma coisa que eu estou fazendo, que eu esteja fazendo para ver o resultado amanhã. Não, eu não estou. Mas, de acordo com o tema, de acordo com a minha frequência, a frequência que eu estou fazendo, de acordo com essas coisas, pode ser que daqui a 5 anos tenha pessoas vendo esse vídeo e comentando no vídeo, que tenham se beneficiado do vídeo. Entendeu? Falando, puxa, Carlos, nossa, que bacana, pô, aquele vídeo que você fez há tanto tempo atrás, entendeu? Me ajudou. Então lembra, quando um sinônimo para você, tá? Não é sinônimo, mas andam juntos. Toda vez que você tiver em pensamento de longo prazo, você está falando de efeito composto, certo? Você está considerando efeito composto. E assim, o efeito composto, você não necessariamente... Por que ele é maravilhoso? Porque você não necessariamente faz esforço crescente. O que eu quero dizer para você? Um exemplo para você. O ano passado, no meu projeto de leitura, que eu saí de 4 para 60 livros, eu não li muito mais do que eu lia antes. Eu não li em períodos longos. Eu não me tranquei dentro de casa e fiquei lendo o dia inteiro. Não. O que eu fiz? Eu substituí o celular pelo livro. Nos momentos que a grande maioria das pessoas está no celular, eu estava lendo. Ah, eu fiz mais esforço? Não. Eu só substituí uma atividade por outra. Foi isso. Só que o resultado no final, ele foi grandioso para mim. Então, quando você pensa assim, quando você observa, na fila do banco as pessoas estão aonde? Apesar que quase as pessoas não vão ao banco, mas pensa em qualquer fila. Normalmente as pessoas estão no celular. Eu estava no livro. É isso. E só substituindo os momentos de celular pelo momento de leitura, eu aumentei exponencialmente a minha leitura. Beleza? Tamo junto? Então vamos lá. Agora nós vamos passar para o seguinte ponto. Quais são os benefícios de você entender o efeito composto? Olha só. Primeiro benefício. Você vai alcançar grandes resultados. Grande resultado é um eufemismo, porque é mais ou menos assim. É que assim, você vai crescer, só que você não consegue enxergar. É grandioso, mas você não consegue enxergar. Exemplo, esse vídeo aqui. Então, o potencial de visualização que ele tem é muito grande. Por quê? Porque é um tema que pode ser visto hoje, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. E eu continuo fazendo vídeo. Então, toda semana eu faço uma live e eu coloco um vídeo gravado. Certo. Então, o potencial disso é muito grande. E no início você não vê. Quando você está fazendo alguma coisa, você não vê. Nesse livro do Darren Hardy, O Efeito Composto, logo no início, ele faz uma pegadinha com você, que é mais ou menos assim. Ele faz em dólar, mas eu acho que para real, eu acho que se você colocar em reais, você tem o mesmo resultado. É mais ou menos assim. Imagina 2 pessoas, né? A pessoa A e a pessoa B. E você pergunta para elas assim, fulano, o que você prefere? Você prefere ganhar, eu acho que são 5 milhões de dólares. Você quer ganhar 5 milhões de dólares agora? Ou você quer ganhar $1 agora e esse $1 vai dobrando de valor todo dia? E aí ele faz a conta. E qual que é o lance? Quando a pessoa que escolhe os 5 milhões de dólares agora, ela tem muito dinheiro agora.
né? E ela fica, né, com esse dinheiro durante um bom tempo. Só que o que acontece? Esta pessoa que escolheu receber $1, o valor, os dois valores, eles só se equivalem lá pelo 30º dia. Então, o que ele fala para você? Que no início, quando você está dando passinho pequeno, você não tem condição de ver o resultado gigante que vai estar lá na frente. Porque ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Como uma bola de neve, ele vai pegando embalo, ele vai pegando, como eles dizem em inglês, momentum. Entendeu? Então, o primeiro benefício é o seguinte: você vai ter resultados extraordinários. E olha só, um outro exemplo, como é que se aplica este exemplo do efeito composto em relacionamentos? Imagina, um exemplo simples, imagina que você, na sua rotina, no seu dia a dia, se dedique a ajudar uma pessoa diferente por dia. Só uma. Uma pessoa que você não conhece e tal. Mas uma pessoa diferente por dia. Que você se dedique a fazer alguma coisa boa, que você ajude essa pessoa. Olha só, fazendo uma conta grosseira, tá? Uma conta grosseira. Você ajudou 365 pessoas no ano. 365 dias. Só que você não sabe, olha só, você, do momento em que você está ajudando, de bom coração, você ativou nessas pessoas o gatilho mental da reciprocidade. Então, quando você ajuda alguém de bom coração, a pessoa tende a te ajudar. E eu vou falar uma coisa para você. Você nunca sabe quando é que você vai precisar dessa pessoa. E se você fez isso por uma pessoa diferente por dia, digamos, você abriu 365 portas para você, que podem te ajudar um dia que você nem lembra mais, mas a pessoa lembra daquilo que você ajudou, tá bom? Outra coisa muito boa do efeito composto: vai te ajudar a você construir hábitos positivos e duradouros. E eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que você guarde para sua vida, tá? Quanto mais duradouro você quer que seja um comportamento na sua vida, tá? Quanto mais forte você quer que ele seja, menor você começa. Então, se você que está me vendo agora, você fala: Carlos, eu quero um exemplo, eu quero começar a ler. Muito bem. Quanto menor o passo que você der no início, mais forte vai ficar esse hábito dentro de você. Por quê? Porque quanto menor for o passo, mais fácil tá de você de repetir. Mais fácil é para você de repetir, de você manter a consistência. Tá bom? Então, do momento em que você entende efeito composto, do momento em que você entende sobre a formação de hábitos, você vai entender passos bem pequenos, feitos repetidamente. Aí é que está a chave. Beleza? Olha só. Benefício número 3. Aumento da motivação e da autoconfiança. Por que isso? Porque você vai ver resultado. Mas você vai ver pequenos resultados. Olha só. Quando eu estava lendo no ano passado, estava no meu vamos botar desafio de leitura, apesar que não era. Mas quando eu estava no meu projeto pessoal de leitura, eu lendo em períodos de 10 minutos, aí eu via, puxa, terminei um livro. Pô, que legal, vou começar outro. Aí depois eu terminava o outro. E aí depois, você entendeu? Então, pequenos passos, feitos devagarinho, todos os dias, me trouxeram um resultado que eu não esperava. Eu não coloquei, olha só, nesse meu projeto de leitura, eu não coloquei uma meta, eu não coloquei uma meta de leitura, tipo, eu vou ler 60 livros. Não, eu coloquei, e isso eu vou fazer um vídeo, se eu já não fiz, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo falando desses dois tipos de meta. Tem a meta de resultado, que é quando você fala assim: ah, eu vou ler 60 livros no ano. Esse é o resultado que você quer, muito bem. E tem a meta de desempenho. O que é isso? Todo dia, não importa por quanto tempo, todo dia eu vou ler 10 minutos. Isso é a meta de desempenho. Então, quando você coloca metas de desempenho, todo dia eu vou fazer um pouquinho, tá bom? O que vai acontecer com você? Vai aumentar a tua autoconfiança, porque você vai ter resultado. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos voltar aqui para a minha tela, para eu colocar isso aqui para você. O que é o efeito composto? Então, já falamos sobre isso. É só você lembrar da bola de neve.
É a mesma coisa aqui. Efeito da bola de neve, certo? Deixa só eu ajeitar aqui. Muito bem. Por que você entendeu o efeito composto é importante? Porque ele se aplica em todas as áreas da sua vida. Em qualquer momento da sua vida. Beleza? Beleza. Benefícios. Primeiro benefício do efeito composto. E o primeiro benefício que é o seguinte, vai ampliar ou aumentar exponencialmente seus resultados. E aqui eu tenho uma observação para fazer para você, que é a seguinte. No livro Hábitos Atômicos, James Clear fala sobre o efeito composto, mas de uma outra perspectiva. Ele fala assim, que se você se dedicar no seu ofício, seja ele qual for, a ficar só 1% melhor todo dia, ao final de um ano fazendo isso, você ficou 37 vezes melhor. Mas aí eu fiz uma outra conta, porque 1% ao dia, olha só, isso é uma ideia simples, mas é uma ideia impraticável, tá bom? Mas tem uma outra ideia praticável. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar e ficar 1% melhor ao dia por 232 dias. E aí você fala, Carlos, da onde que você tirou esse número? O que é 232? Você pega 365, você tira o sábado e o domingo. Então, você não se dedica ao seu ofício, seja ele qual for, sábado e domingo. E você tira um mês de férias. O número que dá é 232. Muito bem. E você se dedica a ficar 1% melhor, só de segunda a sexta, por 11 meses por ano, porque você vai tirar sábado, domingo, feriado e vai tirar um mês de férias. E se você fizer isso, só isso, você vai ficar 10 vezes melhor. Só pensando em 1% ao dia. Então, por que eu estou te contando isso? Porque você não precisa dar passo gigante. Você não precisa querer correr. Não, vai andando. Só que cada dia você está um pouquinho melhor, e um pouquinho melhor, e um pouquinho melhor, e um pouquinho melhor. É isso, tá bom? Então, continuemos com o segundo benefício, que é o seguinte. O segundo benefício de entender o efeito composto é construção de hábitos positivos e duradouros. Tá? E, por fim, aumento da autoconfiança. Da autoconfiança e motivação. Ponto. Então, esses são os três principais. Esses são os três principais benefícios de você entender o efeito composto. Mas aí, às vezes, eu não estou te vendo não, tá? Mas de repente você pode chegar para mim e falar assim, Carlos, com o devido respeito, eu não tenho tempo para isso. Um minutinho. Você pode me dizer, Carlos, não tenho tempo. Desculpa, sua ideia é ótima, sua ideia é maravilhosa, entendeu? Mas eu não tenho tempo para isso. E eu digo para você, é justamente porque você acha que você não tem tempo que você precisa aplicar esse conceito na sua vida. Por quê? Porque você não precisa de muito tempo. Uma das coisas que eu fiz no meu hábito de leitura, foi o seguinte: olha só, eu não me comprometi a ler 1 hora por dia, nem meia hora por dia, nem 10 minutos por dia, nem ler um capítulo, nem uma página. O que eu me comprometi no início do meu processo? Eu preciso estar com o livro por perto. Eu não preciso ler o livro, mas ele tem que estar perto de mim. Esse foi meu único compromisso. Manter o livro perto, certo? Quanto tempo isso gasta? Nada. Às vezes eu saía com o livro debaixo do braço. Eu não lia, mas ele estava comigo. Ponto. Eu já cumpri. E devagarinho eu comecei a aumentar
Ah, agora, por ele já tá aqui, eu vou ler um parágrafo. Ah, eu vou ler uma página. Tá bom, eu li o quanto dava. Mas o meu primeiro compromisso, o compromisso inicial, foi extremamente fácil. Tá bom? Você pode me dizer, Carlos, olha, eu já tentei de tudo e nada funciona. E aí eu preciso te fazer uma observação. Olha só. Grava isso. Grava isso. Escreva isso. Se eu estou tentando o que é X? X é qualquer coisa. Se eu estou tentando X e está difícil, eu estou fazendo errado. O que eu quero dizer para você? Se você tentou fazer uma dieta, se você tentou estabelecer um hábito pessoal, um projeto pessoal, se você tentou fazer qualquer coisa e foi difícil, você fez errado. E o que eu quero dizer fazer errado? Normalmente, tá? Normalmente, você começou grande. E tem vídeo aqui no canal falando disso, tá? Mas normalmente, como é que as pessoas pensam? Ela pensa num dia ótimo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava num processo de emagrecimento. E um dia ele chegou para mim e falou assim: Não, Carlos, agora vai, eu vou correr na rua todo dia, meia hora, tal, não sei o quê. Eu falei: Não, não faça isso. Olha só, qual é o seu pior dia no seu trabalho? O mais difícil, o mais cansativo, o mais chato. O que é que você consegue fazer no seu pior dia? Esse é o seu compromisso. Por quê? Porque no dia que você está muito bem, você vai fazer muito mais. Só que no dia que você não está tão bem, você faz aquele mínimo. Mas qual é o ponto? Você sempre faz. Né? Eu não sei se ele seguiu, mas foi isso que eu recomendei. E aí, por último, você pode me dizer, Carlos, legal, isso é bacana, né? Mas, cara, eu já tentei e eu sou muito indisciplinado para aplicar isso na minha vida, né? E aí eu digo para você, você tá fazendo errado. E tem vídeo aqui no canal, eu não me lembro se é live ou se é vídeo, mas o título é Você não precisa de disciplina, tá bom? Você precisa de consistência. E qual a diferença entre um e outro? Quando você pensa em disciplina, você pensa em alguma coisa que você não quer fazer, mas você acha que tem que fazer. Por exemplo, puta que pariu. Eu odeio ir pra academia, mas eu vou só de raiva, eu vou pela força do ódio. Isso é disciplina. Agora, consistência é alguma coisa que vem de dentro, é uma coisa que você adora fazer, é uma coisa que é boa para você e que você meio que tem que se segurar para não fazer. Isso é consistência. Então, como é que você faz com a consistência? Como é que você faz para adquirir consistência? Tá bom? Neste contexto. Primeira coisa. Bom, apesar que eu vou dar o passo a passo daqui a pouco, mas uma ideia geral para você é o seguinte: você vai começar pequeno em alguma coisa que você goste de fazer. Porque qual que é o ponto? E aí eu vou precisar de outra live para te explicar isso. Mas nós somos guiados por prazer e dor. O que significa isso? Nós nos aproximamos do que nos dá prazer e nos afastamos do que nos causa dor. Então, se você está tentando fazer alguma coisa, está tentando há muito tempo, você está tentando e você não conseguiu, você pode ter certeza, você agregou dor ao processo. Mas isso é tema para outra live, beleza? Então deixa eu colocar aqui, passando aqui na minha tela, as objeções. E objeção número 1. Vou compartilhar aqui com você objeção universal. Todo mundo fala isso. E eu falo, eu não tenho tempo para isso. Primeira objeção. E eu digo para você, é justamente porque você não tem tempo que você tem que fazer isso. Porque não vai precisar de tempo nenhum de você. Tá bom? Com bem pouquinho tempo você consegue. Segunda objeção. Eu já tentei várias vezes e não deu certo. E eu digo para você, se você tentou e não conseguiu, é porque você está fazendo errado. Terceiro, última objeção. Eu sou muito indisciplinado. Disciplinado para isso. E eu digo para você, você não precisa de disciplina, você precisa de consistência, tá bom? E procura aqui no meu canal porque tem a diferença entre um e o outro, certo?
E já puxando o gancho, quando você fala, olha, eu já tentei e eu não consegui, você tentou e não conseguiu. Por quê? Porque você fez errado, tá bom? E eu vou te passar agora onde normalmente as pessoas erram, tá? Então, primeira parte do jeito errado, onde normalmente as pessoas erram. As pessoas erram no seguinte, elas tentam mudar tudo de uma vez. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Por que isso está errado? Eu vou precisar... Tem outras lives, mas eu vou te dar uma ideia, caso você não tenha visto. Imagina uma bola de golfe pequena em cima de uma bola de basquete enorme. Muito bem. Imaginou a cena? Tá. Bola de golfe, mente consciente, é o que está conversando com você. Imagina a bola de basquete enorme, mente inconsciente, é o que está fazendo o meu coração bater, é o que está fazendo o sangue circular, é o que está mantendo a temperatura do corpo, é o que está mantendo todas as funções vitais, é o que está fazendo meu coração bater. Você não pensa para executar as funções vitais. Por que não? Porque elas estão no piloto automático. Certo, certo. Qual a função da mente consciente? A função dela é dar direção. Direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Ela dá a direção. Tá? Qual que é a função do subconsciente? A função do subconsciente é executar. Muito bem. Qual é a fraqueza da mente consciente? A fraqueza dela ela só atende uma ideia de cada vez. Neste exato momento, eu estou gravando esse vídeo. Eu não estou fazendo mais nada. Eu não estou lendo, eu não estou mexendo no celular, eu não estou fazendo nada. 100% da minha atenção consciente está aqui em conversar com você. Muito bem. Só que quando as pessoas tentam mudar, o que isso tem a ver com erro? Quando você tenta mudar tudo de uma vez, você dá uma sobrecarga de informação para sua mente consciente. Então, o que acontece? Você fica cansado. E quando você fica cansado, você tem desconforto, você fica cansado e você falha. Olha só. No meu processo de emagrecimento, eu comecei a parte da dieta. Tá? E eu faço 5 refeições por dia. Muito bem. Como é que eu fiz? Depois que eu entendi essa questão da mente consciente, subconsciente e tal, eu entendi que eu tinha que mudar uma de cada vez. Então, eu vou ajeitar a refeição número 1. O resto, foda-se. Refeição número 1. Ajeitei a número 1. A número 1 já tá boa. Eu vou passar para a número 2. E a número 1 tá boa. Muito bem. Ajeitei a 2. Tá. A primeira, a 1 e a 2 tá certa. Agora eu vou ajeitar a terceira. E assim sucessivamente. Eu não tentei mudar 5 de uma vez. Por quê? Porque eu já entendia que ia ser um esforço cognitivo muito grande. Tá bom? O primeiro ponto, então, do jeito errado, é o seguinte: tentar mudar tudo de uma vez. Segundo ponto do jeito errado é você buscar buscar resultados instantâneos. Então, eu estou gravando os meus vídeos, eu não viralizei, eu não tive 1000 visualizações logo de cara, então eu paro. Não, isso é um processo. Isso é um processo. Deixa eu voltar aqui. Isso é um processo. Isso é um processo por quê? Porque eu também estou em processo de aprendizagem. Eu estou aprendendo a fazer isso. Beleza? Então, fundamentalmente, olha só, tentar mudar tudo de uma vez e querer resultado instantâneo são as duas formas mais comuns de jeito errado. Tá? E agora vamos falar do jeito certo, que o mundo se divide em jeito errado e jeito certo, e eu vou passar para você um passo a passo, e depois eu vou descer em cada um dos passos, tá bom? Passo 1, você vai definir um objetivo de longo prazo. Passo 2, você vai pegar esse objetivo de longo prazo e você vai quebrar ele em prazos menores, certo? Faz sentido? Você quebra ele em prazos menores. Tá. Você vai pegar esses prazos menores e vai quebrar em ações diárias.
Por quê? Porque olha só, você não constrói a sua vida em um ano, em anos, você constrói em dias. Então, o seu dia determina como é que vai ser o seu ano. O seu dia determina como vai ser a sua vida. É o seu dia. Certo? Certo. Aí, você vai transformar as ações em hábitos. Muito bem. Você vai ser consistente com os hábitos. Então, você vai fazer de um jeito, certo, certo, que caiba, que seja confortável para você. Passo 5. Você vai, pelo menos, você vai identificar, certo? E procurar dificultar hábitos que te sabotam. Pois é, eu preciso te contar isso. Nós temos sabotadores internos, certo? Certo. E depois você vai celebrar as suas conquistas. Então agora vamos para minha tela, que eu vou colocar isso aqui para você sair daqui, tá bom? Sair desta fake live, tá? Com um passo a passo para você aplicar na sua vida hoje. Então vamos lá. Olha só. Cadê? Jeito certo. Passo a passo do jeito certo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo botar número. Não. Não vai. Ah, foi. Passo 1. Você vai definir objetivos de longo prazo. Carlos, por que objetivo de longo prazo? Porque vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Olha só. Neste exato momento, com este canal, e esse é. Eu não comentei com você, mas este é o meu projeto, pessoal. Tá bom. Isso aqui eu me dei um prazo de 10 anos. Não é uma coisa para amanhã ou para depois. Não, vai levar um tempo. Tá bom? Então, você já vai começar definindo um projeto de longo prazo. Você vai pensar nisso, certo? Ah, o objetivo de longo prazo, ele precisa ser extremamente específico? Tal? Não. Não, por exemplo, no meu caso, meu projeto de longo prazo é ter um canal, vou chutar um número, 10 milhões de inscritos. Tá bom, beleza, não tem problema. Só que eu não vou ficar com esse número gigante na minha cabeça. Vou pegar isso aqui, esta ideia, o que eu vou fazer com essa ideia? Tá? Eu vou pegar esta ideia e eu vou quebrar esta ideia. Ops. Quebrar a ideia. Quebrar o objetivo de longo prazo. Objetivo de longo prazo em prazos menores. Então, exemplo, um prazo de 1 ano. Tá bom? Faz sentido? Ah, legal. Aí eu peguei esse prazo de 1 ano e eu vou quebrar ele de novo. Eu vou quebrar em quê? Eu vou quebrar em prazo. Eu pego o objetivo, quebro o objetivo de 1 ano em períodos de 90 dias. Por quê? Porque é mais gerenciável 90 dias. É mais fácil. E agora, olha só, agora vem o pulo do gato. Agora é o seguinte, eu quebro este objetivo de 90 dias em períodos de 30 dias. Muito bem. Quebrei em 30 dias. Certo, certo. O que eu vou fazer de novo? Eu vou quebrar de novo. E agora, ó, eu vou quebrar o objetivo de 30 dias em ações, vou até botar em maiúsculo aqui, diárias. Então, olha só. Carlos, por que tem que fazer assim? Não é que tem que fazer assim. Olha só, vou fazer uma pausa aqui para conversar com você. Não é que você tem que fazer assim, mas fica muito mais fácil de você fazer assim. Por quê? Lembra que eu te falei da bolinha de golfe da mente consciente? Ela só pega uma ideia de cada vez. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela ideia gigante, certo? E você vai quebrando, para chegar num determinado tamanho que ela consiga entrar na mente consciente. Porque olha só, tudo o que você aprende
você aprende. Tudo que entra na tua cabeça entra pela mente consciente. Por isso que tem que ser pequeno. Quanto menor for, mais fácil fica. Quanto menor for, mais consistente, mais sólido, mais arraigado fica. Ó, nós fizemos... Deixa eu pegar aqui. Tá, passo 5. Fizemos ações diárias. Agora, passo 6. Transformar. Você vai... Eu vou botar em maiúsculo aqui. Transformar as ações diárias em hábitos. Olha só, aqui eu falei antes aqui que está o pulo do gato. Não, não é. É aqui. É quando você transforma em hábito. Eu vou dar um exemplo para você. Olha só. Esta atividade de produzir conteúdo, eu estou transformando em hábito. Olha só. Todo santo dia. Isso aqui, tá aqui do meu lado, é um roteiro, que eu escrevi o roteiro desse vídeo. Certo, certo. Todos os dias eu preciso encontrar um tema para gravar um vídeo de conteúdo para você. Só isso. Eu escrevo o roteiro todo? Não, eu só encontro o tema. Mas todo dia eu encontro um. Muito bem. Ao final da semana, eu tenho 7. Aí desses 7 eu escolho o que eu mais gosto, escrevo o roteiro e trago aqui para você. Mas olha só, todo dia, pelo menos um, eu faço. Então, eu peguei a minha ideia lá do longo prazo de um canal de 10 milhões de inscritos tal, e eu quebrei esta ideia até a ação micro, pequenininha, de fazer o quê? Encontrar um tema de vídeo para você. Certo, certo. Vamos dar prosseguimento, dando passo 7. Transformou em hábito. Muito bem. Passo 7. Ops. Você vai identificar e dificultar hábitos negativos. O que é um hábito negativo? É aquele hábito que te atrapalha, tá? Negativos são hábitos que te atrapalham. Certo? E, por fim, seguindo esse passo a passo, você será consistente. É isso. Então, vamos voltar aqui no passo a passo. Você vai definir o objetivo de longo prazo, grande, gigante. Você vai quebrar em período de 1 ano, 3 meses, 90 dias, 30 dias, atividade diária. Você quebrou. Você pegou aquela ideia maravilhosa. Deixa eu ver aqui, tá. Pegou aquela ideia maravilhosa, grande, grandiosa, gigantesca, e você quebrou numa atividade que você consiga fazer agora. E é assim que você aproveita, tá, o princípio do efeito composto. É isso. Não tem mágica, não tem milagre, não tem nada disso. Tá bom? É simples. É simples. E você pode fazer de uma forma fácil. Certo? Certo. Então, tem um ponto que eu preciso voltar que eu não comentei. Você vai identificar e dificultar hábitos negativos. E olha só, por que identificar? Porque tudo começa com consciência. Você precisa ter consciência daquilo. Senão, se você não tem consciência, você não faz. E por que dificultar? Por causa de um princípio que, se você só levar este princípio para a sua vida, isso tem o potencial de mudar a sua vida. E esse princípio é o seguinte: tudo o que você quiser que aconteça, você deixa mais fácil. Tudo que você quiser evitar que aconteça, você deixa difícil. Exemplo para você. As empresas fazem isso. Que tipo de empresa? Empresa de TV a cabo. Um exemplo, tá? Para você contratar um serviço de TV a cabo, qual é a coisa mais fácil do mundo? Para você cancelar um contrato de TV a cabo, você toma uma canseira. Então, se você entender isso, tudo que você quiser que aconteça, você deixa mais fácil. E tudo que você quiser evitar que aconteça, você deixa difícil, só isso vai transformar a sua vida. E meus queridos, minhas queridas, chegamos ao resumão. Acabou. Passou rápido, né? Chegou ao resumão e agora vou falar do que nós
falamos nesta live, fake live, nesta fake live maravilhosa, do que a gente tratou? Nós tratamos do efeito composto. E como eu falei para você, da onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não. Da minha vivência e de 2 livros. Tem mais, mas que eu me lembro assim de cabeça, 2 livros. Hábitos Atômicos, do autor James Clear, e Efeito Composto, do autor chamado Darren Hardy. Tá? O que é o efeito composto? De uma maneira muito, muito, muito simples. O efeito bola de neve. Começa pequenininho, o evento começa pequeno. E começa a crescer e crescer e crescer. Isso se aplica a... Por que entender isso é importante? Porque este conceito se aplica em todas as áreas da sua vida. Todas. Certo? Certo. Benefício do aumento, benefício de você entender esse conceito. Vai aumentar exponencialmente seus resultados. Segundo, vai te ajudar a construir hábitos positivos e duradouros. Terceiro, vai aumentar a tua motivação e autoconfiança. Beleza? Objeções. De repente você fala assim, Carlos, você fala muito bem, você é lindo, mas eu não tenho tempo para isso. E eu falo para você, é justamente porque você não tem tempo que você precisa aplicar esse conceito. Você não precisa de muito tempo. Você só precisa ser consistente. Segundo, você pode me dizer, Carlos, eu já tentei várias vezes e eu não consegui. E eu digo para você, você está fazendo errado. Você pode me dizer, Carlos, tá, eu sou muito indisciplinado para isso. E eu falo para você, você não precisa de disciplina, zero disciplina. Você precisa de consistência. Quer saber a diferença? Tem vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha. Eu tenho uma aula só sobre isso. Certo, certo. Jeito errado, as formas mais comuns. Tentar mudar tudo de uma vez e você buscar gratificação ou resultado instantâneo. Furada, sai dessa. Jeito certo, passo a passo. Primeiro, definir o objetivo de longo prazo. Segundo, você vai quebrar isso em prazos menores. Que prazo? 1 ano, 90 dias, 30 dias. Chegou em 30 dias, você vai quebrar a ideia de 30 dias em ações diárias. E você vai transformar essas ações em hábitos. Certo, certo. Passo 7. Você vai identificar e, se não conseguir remover, pelo menos dificultar o que te atrapalha. E passo 8. Você vai ser consistente. E meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final desta fake live maravilhosa, coisa que eu adoro. Eu adoro fazer isso aqui, tá bom? Eu não pedi nada. Então, deixa o like. Você pode deixar um like, um joinha, ou você pode curtir o vídeo, qualquer um dos 3. Segundo recado, comenta aqui pra mim o que você achou. Se você tá com dificuldade em alguma área, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Comenta aqui pra mim. E por fim, olha só. Se por acaso você não conseguir se beneficiar desse conteúdo, de uma coisa eu tenho certeza. Você conhece alguém que poderia se beneficiar. Então, aproveita e compartilhe o conteúdo com essa pessoa. Beleza? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Tá? Olha só, todo domingo, 17 horas, live Domine Sua Semana. E se você está vendo esse vídeo, você é dominante. Toda quarta-feira, meio-dia, só as melhores ideias, beleza? Muito obrigado pela gentileza da sua atenção, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E a gente se vê, como sempre, ou na próxima live, ou no próximo vídeo. Abraço!